Há feridas que nem 60 anos conseguem cicatrizar por completo. Mesmo agora, aos 75 anos, com as mãos tremendo sobre o colo desta cadeira de balanço em Maceió, sinto o gosto amargo daquela noite em que descobri o quanto valia para meu próprio pai. O preço exato de uma dívida de jogo. Alguns me chamam de Dona Aparecida hoje, com respeito. Mas houve um tempo em que fui apenas criolinha, mercadoria numa casa que roubava mais que a inocência. Dizem que o tempo cura tudo, mas isso é conversa de quem nunca foi vendido como eu fui. O tempo não cura. Ele apenas nos ensina a carregar melhor o que não podemos deixar para trás. E talvez seja por isso que resolvi contar esta história agora, enquanto observo o mar da Pajuçara pela janela. Não por vingança, pois isso já não me serve mais, mas porque algumas histórias precisam ser contadas para que não se repitam. Sei que você deve estar se perguntando como uma criança nascida numa família simples do interior de Alagoas acabou sendo moeda de troca nas mãos do próprio pai, e como essa mesma menina, que um dia foi chamada de criolinha e tratada como nada, conseguiu reconstruir sua vida a ponto de estar aqui, hoje, contando sua história com a voz firme, apesar das lágrimas que ainda insistem em aparecer. É uma jornada longa, minha filha. Uma que começa numa casinha de taipa no sertão alagoano, com chão de terra batida e parede sem reboco, onde o cheiro de feijão com farinha se misturava com o do medo quando meu pai, seu Joaquim, chegava cambaleando depois de mais uma noite nos botecos de palmeira dos índios. Nasci em 1950, numa dessas manhãs quentes do sertão alagoano. Minha mãe, Dona Celestina, sempre dizia que eu vinha ao mundo num dia de feira, entre o cheiro da macaxeira recém-colhida e o canto dos passarinhos que anunciavam uma chuva que nunca chegou. Era uma mulher sofrida, minha mãe. Pele marcada pelo sol, com aquelas mãos calejadas de tanto lavar roupa para fora no açude, mas com um sorriso que ninguém conseguia apagar, nem mesmo seu Joaquim nos seus piores dias. Nossa casa era simples demais. Uma sala que também servia de quarto para meus 3 irmãos, uma cozinha pequena com fogão a lenha e um quartinho onde eu dormia com minha mãe. Meu pai, quando aparecia em casa, ocupava o espaço como se fosse dono de tudo, e talvez fosse mesmo, pelo menos no papel. Era um homem alto, de bigode sempre mal aparado e olhar distante. Trabalhava nas terras dos outros quando o corpo permitia, mas preferia a companhia dos amigos no bar do Zeca Pipoqueiro. Meu nome de batismo é Aparecida como a Santa. Para ela te proteger, dizia minha mãe acendendo sua velinha aos domingos. Mas desde criança, por causa da minha pele mais escura que a dos meus irmãos, virei criolinha para todo mundo. Vem cá, criolinha. Olha a criolinha ali. No início não entendia direito, mas com o tempo aprendi que aquele apelido carregava algo que ia além da minha cor. Era uma forma de me lembrar que eu pertencia a um lugar diferente na ordem das coisas. A infância foi curta, como era para quase todas as meninas da minha época no interior. Aos 8 anos, já ajudava minha mãe na lida da casa, carregando latas d'água na cabeça do chafariz até nossa casa, limpando feijão, ralando mandioca para fazer beiju que vendíamos na feira. Aos domingos, minha alegria era ir até a pracinha depois da missa, ver o movimento das pessoas, sentir que existia um mundo além daquele nosso cotidiano de trabalho e silêncios. Foi numa dessas manhãs de domingo que vi pela primeira vez Dona Eulália. Ela chegou à cidade num carro preto, enorme, causando alvoroço. Desfilava com seus vestidos coloridos e joias que brilhavam contra o sol do meio-dia. Todo mundo dizia que ela tinha uma casa de moças em Maceió. Mas ninguém explicava direito o que isso significava. Só lembro do olhar de desprezo que minha mãe lançava quando alguém mencionava seu nome. E como ela me puxava para longe quando Dona Eulália passava. Tem gente que vende a alma pro diabo, minha filha, minha mãe sussurrava, fazendo o sinal da cruz. Eu não entendia na época, mas guardei aquelas palavras comigo. Irônico como o destino às vezes brinca com a gente. O tempo foi passando e as coisas em casa pioraram. Meu pai começou a sumir por dias, voltando sem dinheiro e com mais raiva.
As dívidas cresciam como mato em tempo de chuva. Minha mãe trabalhava cada vez mais, lavando roupa até as mãos sangrarem. Eu tinha acabado de fazer 12 anos, quando começou a circular o boato de que seu Joaquim devia uma quantia grande para um homem de Arapiraca, um tal de Coronel Jeremias, conhecido por não ser nada paciente com quem lhe devia. Uma noite, acordei com gritos. Minha mãe chorava ajoelhada na nossa pequena sala, enquanto meu pai, bêbado como eu nunca tinha visto antes, berrava palavras que cortavam como faca. O homem vai me matar se eu não pagar. Tu quer isso? Quer ver teus filhos sem pai? Foi aí que ouvi aquela frase que mudaria minha vida para sempre. Meu pai, olhando para mim como se eu fosse uma cabeça de gado, disse: a criolinha já tá uma moça. A Eulália paga bem por meninas assim. Dá para quitar a dívida e ainda sobra um trocado. Lembro do chão frio nos meus pés descalços, do cheiro de cachaça no ar e do silêncio pesado que se seguiu. Minha mãe levantou os olhos para mim naquele momento. Um olhar que carregava toda a dor do mundo, toda a vergonha, todo o desespero. Eu tô falando sério, meu pai gritou, batendo na mesa. Amanhã mesmo vou falar com ela. Naquela noite, deitada ao lado da minha mãe que soluçava baixinho, fingindo que eu não ouvia, rezei para Nossa Senhora como nunca tinha rezado antes. Me proteja, eu pedia sem parar, enquanto as lágrimas molhavam meu travesseiro de palha. Mas algumas preces parecem nunca chegar aos ouvidos dos santos. No dia seguinte, minha mãe me abraçou com força antes de sair para o trabalho, um abraço demorado, desesperado. Fique dentro de casa hoje, minha filha. Ela pediu com a voz embargada. Eu obedeci, mesmo sem entender completamente o que estava por vir. Já era quase fim de tarde quando ouvi o barulho do carro se aproximando. Da janela, vi aquele mesmo automóvel preto, reluzente como piche molhado, parar em frente à nossa casa. Dela desceu Dona Eulália, toda imponente com seus colares dourados e batom vermelho, e logo atrás vinha meu pai, caminhando com um sorriso que nunca havia visto antes. Cadê a menina? Perguntou Dona Eulália assim que entrou, seus olhos me examinando de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria na feira. É essa aí mesmo? Meu coração disparou quando meu pai assentiu, orgulhoso, como se estivesse mostrando uma obra-prima feita por suas próprias mãos. Pois é, Dona Eulália, a criolinha aqui. Diferente, né? Puxou para a família da mãe. Tá bom, Joaquim, ela disse com uma voz sem emoção. Serve para o que preciso. Vai dar conta da dívida e mais um pouco. Considerando a situação, é um bom preço. Naquele instante, meu mundo desabou. Eu não era mais uma filha, uma menina, um ser humano. Eu era apenas um valor, uma solução para os problemas do meu pai. Tentei correr, mas ele me segurou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas na minha pele. Tu vai com a Dona Eulália agora. Vai ter uma vida melhor na capital, ele disse, já me empurrando em direção à porta. Foi então que minha mãe chegou, largando no chão a trouxa de roupas que trazia da lavagem. Quando entendeu o que estava acontecendo, caiu de joelhos suplicando. Pelo amor de Deus, Joaquim, é nossa filha, nossa menina! Cala a boca, mulher! Tu quer que o Coronel Jeremias venha aqui e leve tudo que a gente tem? Quer que ele me mate? A criolinha vai ter comida, roupa, vai viver na cidade grande. Melhor que ficar nesse fim de mundo. Dona Eulália parecia impaciente. Vamos logo com isso. Tenho mais o que fazer. Ela abriu a bolsa, tirou um maço de notas e jogou sobre a mesa. Tá aqui, como combinamos? Minha mãe se arrastou até mim, me abraçando pelas pernas, chorando como nunca tinha visto. Me perdoa, filha, me perdoa. Ela repetia entre soluços. Fui arrancada dos braços dela e empurrada para fora de casa. Lembro do cheiro de pó da estrada, do silêncio dos meus irmãos paralisados à porta, dos olhos dos vizinhos espiando pelas janelas, testemunhas mudas do que acontecia. Dentro do carro, enquanto nos afastávamos da única vida que eu conhecia, Dona Eulália acendeu um cigarro e disse sem me olhar. Escuta aqui, criolinha. A partir de agora tu pertence a mim.
vai trabalhar na minha casa em Maceió e vai pagar cada centavo que dei ao teu pai, entendeu? Eu não respondi. Não conseguia. As lágrimas desciam silenciosas enquanto via pela janela as casas de palmeira dos índios ficarem para trás. Não sabia o que era uma casa de moças, mas algo dentro de mim entendia que estava indo para um lugar de onde talvez nunca mais voltasse. A viagem até Maceió durou horas que pareceram dias. Chegamos quando a noite já havia caído. A casa de Dona Eulália não ficava no centro, mas num bairro afastado. Era um casarão antigo, pintado de rosa desbotado, com janelas grandes sempre cobertas por cortinas escuras. Na frente, uma placa discreta: Pensão Flor do Leste. Assim que pisei naquele lugar, o cheiro forte de perfume barato e mofo invadiu minhas narinas. Luzes vermelhas iluminavam o corredor e de algum canto vinha um som de música. Fui levada para um quarto minúsculo nos fundos, onde havia apenas uma cama estreita e uma cômoda velha. Amanhã a Jandira vai te explicar como as coisas funcionam por aqui, disse Dona Eulália antes de trancar a porta pelo lado de fora. Descansa, que teu trabalho começa cedo. Naquela primeira noite, chorei até não ter mais lágrimas. Através da janela pequena, eu podia ver apenas um pedaço do céu estrelado, tão diferente do céu aberto do sertão. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos, na minha vida que tinha ficado para trás. E pela primeira vez, senti o peso do abandono, da traição mais profunda que alguém pode sofrer: ser vendida pelo próprio pai. Na manhã seguinte, conheci Jandira, uma mulher de uns 30 anos, com olhos tristes que pareciam ter visto coisas demais. Foi ela quem me explicou sem rodeios o que era realmente a Pensão Flor do Leste. Uma casa onde homens pagavam para estar com mulheres. E agora eu seria uma delas. Mas eu só tenho 12 anos, protestei em lágrimas. Jandira suspirou, como se já tivesse ouvido aquilo muitas vezes. Para Dona Eulália isso não importa, criolinha. O que importa é que seu pai devia dinheiro, e agora você vai pagar trabalhando. E por ser diferente das outras meninas daqui, por ser criolinha, como ela diz, vai atrair certo tipo de cliente que paga mais. Foi assim que começou meu inferno pessoal. Um inferno que durou 2 longos anos, onde cada dia era uma batalha para não perder o que restava da minha humanidade. Na Pensão Flor do Leste, os dias se arrastavam como uma procissão de castigos. Cada noite trazia novos horrores, e com o tempo, aprendi a separar minha mente do meu corpo, como se fossem 2 pessoas diferentes. A menina que um dia correu livre pelos campos de palmeira dos índios foi ficando para trás, dando lugar a uma casca vazia que atendia por criolinha. Jandira se tornou meu único ponto de apoio naquele lugar. À noite, quando todos dormiam, ela vinha ao meu quarto e me ensinava a ler com um livrinho de histórias escondido embaixo do colchão. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela dizia. Em um desses momentos, ela me contou sua história. Tinha vindo de Penedo, também vendida pela família, mas já fazia tanto tempo que mal se lembrava das feições da mãe. O segredo para sobreviver aqui é guardar um pedacinho de si mesma onde ninguém possa tocar, me ensinou uma noite, segurando minhas mãos entre as suas. Foi numa tarde de domingo, quase 2 anos depois da minha chegada, que tudo mudou. Eu estava varrendo o corredor quando escutei uma conversa entre Dona Eulália e um homem no escritório. Falavam sobre um barco que partiria para o Rio de Janeiro na madrugada seguinte, levando mercadoria nova. Meu coração disparou ao entender que ela planejava me transferir para outra casa, ainda mais longe de casa. Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Talvez fosse o último resquício daquela menina que um dia fui, ou talvez fosse apenas desespero. Mas eu soube que era a minha única chance. Procurei Jandira imediatamente. Me ajuda a fugir, supliquei, agarrando suas mãos. Se eu for para o Rio, nunca mais vou sair dessa vida. Jandira ficou em silêncio por um longo tempo. Fugir é perigoso, criolinha. Se te pegam...
Se eu ficar, vou morrer de qualquer jeito, respondi. Talvez não o corpo, mas todo o resto. Algo nos meus olhos deve ter tocado Jandira porque ela assentiu lentamente. Tenho um primo que trabalha no porto. Talvez ele possa ajudar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Jandira saiu para encontrar o primo, enquanto eu fingia que tudo estava normal. Quando a casa começou a encher, com a música alta e as risadas dos clientes, senti que ia desmaiar de medo. E se não desse certo? E se Dona Eulália descobrisse? Por volta das 10 da noite, Jandira voltou e me encontrou na lavanderia. Meu primo vai te ajudar, sussurrou. Tem um barco pesqueiro que sai às 4 da manhã para Recife. Ele falou com o capitão que aceitou te levar. Como vou sair daqui? Perguntei trêmula. Vou distrair a Dona Eulália. Quando o relógio da sala bater meia-noite, sai pelos fundos. Segue a rua até o fim, vira à direita e vai direto até o porto. Pergunta pelo barco Estrela do Mar. Meu primo vai estar esperando. À meia-noite, em ponto, enquanto ouvia Jandira discutindo com Dona Eulália sobre um cliente na sala da frente, deslizei pelos fundos da casa. O coração batia tão forte que pensei que todos poderiam ouvir. A noite estava escura, sem lua, o que era bom para mim. Corri como nunca havia corrido antes, sentindo o vento frio no rosto, as pedras machucando meus pés descalços. Quando cheguei ao porto, estava ofegante, apavorada. O cheiro de peixe e sal do mar dominava tudo. Estrela do Mar? Perguntei a um homem que fumava encostado num poste. Ele me olhou com desconfiança. Quem quer saber? Sou a sobrinha da Jandira, respondi, lembrando da história que tínhamos combinado. O homem apagou o cigarro com o pé e fez um gesto para que o seguisse. Caminhamos entre pilhas de caixas e redes de pesca até chegarmos a um pequeno barco de madeira azul desbotado. É aqui? Ele disse. O capitão está te esperando. Subir naquele barco foi o momento mais aterrorizante e libertador da minha vida. Olhei para trás uma última vez, para as luzes de Maceió que começavam a ficar para trás, para aquela cidade que havia sido minha prisão por 2 anos. Foi então que a vi. Dona Eulália, acompanhada de 2 homens, vinha caminhando rapidamente pelo cais. De alguma forma, ela havia descoberto. É ela! Pega a criolinha! Gritou apontando em minha direção. O capitão do barco, um senhor de pele curtida pelo sol, viu a cena e imediatamente ligou o motor. Segura firme, menina! Os homens começaram a correr em nossa direção, mas já era tarde demais. O barco se afastava, cortando as águas escuras. Vi Dona Eulália gritando, gesticulando furiosa na beira do cais, enquanto eu me afastava cada vez mais. Naquele momento, com o vento marinho batendo no meu rosto e o barulho do motor abafando os gritos que ficavam para trás, chorei. Não de medo, não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Era como se cada lágrima levasse embora um pouco daquela criolinha da pensão Flor do Leste e trouxesse de volta, gota a gota, a Aparecida que um dia fui. Para onde estamos indo? Perguntei ao capitão, quando já não se podia mais ver as luzes da cidade. Recife, ele respondeu, mantendo os olhos no horizonte. De lá, tu decide teu caminho. Aquela madrugada, entre o céu estrelado e o mar profundo, renasci. Não sabia o que me esperava, se conseguiria sobreviver, se algum dia voltaria a ver minha mãe ou meus irmãos. Mas uma coisa eu sabia. Nunca mais seria uma mercadoria. Nunca mais seria criolinha. A partir daquele momento, eu era dona do meu próprio destino pela primeira vez na vida. O barco pesqueiro, Estrela do Mar, me levou até Recife, onde desembarquei com nada além da roupa do corpo e do medo de ser encontrada. O capitão, seu Antônio, me deu alguns trocados e o endereço de uma prima sua que tinha uma pensão no bairro de São José. Diz para Dona Neuza que foi o Toninho que mandou. Ela te ajuda. Foi assim que comecei minha vida em Recife, trabalhando na pensão de Dona Neuza, lavando, passando, cozinhando. No início, acordava sobressaltada todas as noites, achando que Dona Eulália tinha me encontrado. Mas os meses foram passando
Depois os anos, e aos poucos fui entendendo que estava realmente livre. Dona Neuza era uma senhora severa, mas justa. Quando soube da minha história, me matriculou na escola noturna. Ninguém vai mais te chamar de criolinha. Aqui você é Aparecida, ela dizia. E assim, aos 16 anos, aprendi a ler e escrever direito, a fazer contas, a sonhar com um futuro diferente. Aos 18, consegui um emprego numa loja de tecidos no centro de Recife. A Dona Matilde, gostou do meu jeito e me ensinou o ofício da costura. Logo estava fazendo vestidos, saias, blusas. Descobri que minhas mãos, que tanto sofrimento haviam conhecido, também podiam criar beleza. Foi nessa loja que conheci Nelson, um rapaz que entregava encomendas de bicicleta. Alto, de sorriso fácil e olhar sincero, ele começou a aparecer com mais frequência, sempre encontrando desculpas para conversar comigo. No início, eu fugia. Como poderia confiar em algum homem depois de tudo? Mas Nelson era persistente e paciente. Não sei o que aconteceu com você antes, ele me disse uma tarde, enquanto me acompanhava até a pensão. Mas sei que quero fazer parte do seu depois. Aos 22 anos, nos casamos numa pequena cerimônia na igreja de São José do Ribamar. 2 anos depois, nasceu nossa primeira filha, Celestina, em homenagem à minha mãe. Depois vieram Joana e Pedro. Construímos uma vida simples, mas honesta, numa casinha em Olinda. Nunca contei a Nelson todos os detalhes do meu passado. Ele sabia que eu havia fugido de casa, que havia sofrido, mas respeitava meu silêncio sobre certas coisas. O que importa é quem você é agora, ele dizia. E eu tentava acreditar nisso. Por muito tempo pensei em procurar minha família em Palmeira dos Índios. Queria saber de minha mãe, dos meus irmãos. Mas o medo do que encontraria, ou pior, de quem poderia me encontrar, sempre me impediu. Foi só muitos anos depois, quando já era avó, que criei coragem. Nelson havia partido há 2 anos, vítima de um infarto, e algo dentro de mim dizia que era hora de fechar aquele ciclo. Peguei um ônibus até Palmeira dos Índios, com o coração na garganta. Nossa velha casa não existia mais. No lugar, havia uma pequena venda. O dono, um senhor de idade, se lembrou da família. Os Almeida, faz tempo. A dona Celestina morreu já tem uns 15 anos. Os filhos se espalharam. Dizem que o Joaquim morreu numa briga de bar em Arapiraca. Eu não senti nada ao saber da morte do meu pai. O tempo havia transformado a dor em uma espécie de dormência. Mas por minha mãe, chorei ali mesmo, na frente daquele desconhecido. Por ela e pelos anos que não tivemos juntas. O senhor me indicou onde poderia encontrar meu irmão mais velho, José. Ele morava nos arredores da cidade. Tinha uma pequena roça de mandioca. Quando cheguei lá, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol me olhou sem reconhecer. Sou eu, Zé. A Aparecida, sua irmã. Ele deixou cair o facão que tinha nas mãos. Criolinha? Meu Deus do céu! A gente pensou que você tinha morrido. Naquela tarde, sentados à sombra de uma mangueira, José me contou como minha mãe nunca se perdoou por não ter conseguido me proteger. Como ela guardava uma foto minha debaixo do travesseiro, como rezava todos os dias para que eu estivesse bem, onde quer que estivesse. Ele me mostrou a única lembrança que tinha dela. Um terço de contas azuis que ela sempre usava. Ela nunca desistiu de te encontrar, ele disse. Mas o sertão é grande demais. Voltei para Maceió com aquele terço nas mãos e o coração mais leve. Nem tudo pode ser consertado nesta vida, isso eu aprendi bem. Há feridas que nunca fecham completamente, mas podemos aprender a viver com elas. Hoje, aos 75 anos, sentada nesta varanda em Maceió, olhando o mar que um dia foi minha rota de fuga, penso nos caminhos que a vida toma. Em como aquela menina assustada de 12 anos conseguiu sobreviver, construir uma família, amar e ser amada. Meus netos não sabem dessa história. Para eles,
Sou apenas a vovó Aparecida, que faz o melhor bolo de macaxeira da cidade e conta histórias de antigamente. Talvez um dia, quando forem mais velhos, eu conte. Não para que carreguem o peso que carreguei, mas para que saibam que mesmo nas noites mais escuras, existe a possibilidade do amanhecer. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao relembrá-la, compartilhe com alguém que precise ouvir que, por mais difícil que a vida seja, é possível recomeçar. Afinal, como dizia minha mãe, a vida é como renda de bilro. Os desenhos mais bonitos surgem dos entrelaçamentos mais complexos. E se um dia você encontrar uma menina perdida, assustada, sem rumo, estenda sua mão. Você pode ser a Jandira, o Capitão Antônio ou a Dona Neuza de alguém. Essas pequenas gentilezas, esses atos de coragem, são o que realmente importa no fim das contas. Porque ninguém merece ser apenas uma criolinha neste mundo. Todos merecemos ser Aparecida, Joaquim, Celestina, Nelson, pessoas com nome, história e dignidade.